Olá, eu poderia começar esse bate-papo aqui no estúdio da TV Câmara de vários sentidos, lembrar de frases do bicho, do lobo, do homem, para a gente falar sobre as relações da transformação do ser humano sobre a natureza e seus meios e modos de vida e de como isso gera ciclicamente novas preocupações. Hoje nós vamos falar sobre as doenças emergentes e vamos falar sobre um papo que você já ouviu muitas matérias no dia a dia do mosquitinho, que agora está aterrorizando em maior escala com novas frentes de problemas no dia a dia. Mas queremos um pouco aproveitar a experiência do médico, do secretário municipal de saúde, mas do profissional que está conversando com todos os agentes gestores da área de secretarias de diversos municípios brasileiros para entender onde estamos e como podemos lidar com isso no dia a dia, sem prejuízo da velha e importante orientação de que você tem que cuidar do quintal, do ralo, da sua casa, da água parada. Fernando, muito obrigado por você dar essa contribuição para a gente aqui. É uma discussão que envolve uma série de fatores. Eu ia começar pelo que você conversou com a gente fora do ar. O ser humano transformou a natureza, se aproximou da mata, a mata se aproximou do homem e disso vieram várias transformações. O que são chamadas as doenças emergentes nessa discussão? Bom, uma doença emergente, Nelson, é uma doença que nós não experimentávamos, não tínhamos em determinada região, seja ela conhecida ou não. Então, vou dar o exemplo aqui para nós da leishmaniose visceral. Bauru não tinha leishmaniose visceral, nunca teve. A partir de 2003 nós começamos a ter caso. Aliás, o estado de São Paulo até 1999 não tinha leishmaniose visceral. E aí começou a ter a transmissão. Veja, não é detecção só do caso, você precisa ter a transmissão no local, não é? Então, esta é uma doença emergente, era uma doença conhecida, é uma doença emergente para a cidade de Bauru. Agora, você tem doenças emergentes que são doenças desconhecidas. Quando você pega, por exemplo, especialmente na África, que também tem sofrido grandes transformações do ponto de vista ambiental, todo ano sai uma listagem de doenças novas que são descobertas a partir de determinados quadros clínicos de detecção de agentes infecciosos, são descobertas doenças novas. Estas também são doenças emergentes. Então, o conceito básico para resumir isso tudo, é a ocorrência e a transmissão numa determinada localidade de uma doença que não existia antes. E nós chamamos de reemergente quando você já teve a doença naquela localidade, essa doença desapareceu e quando ela retorna. Aí, em vez de emergente, ela é uma doença reemergente. Mas é este, então, o conceito dessas doenças em geral. Em geral, não. Todas elas se tratam, na verdade, de doenças infecciosas, ou seja, há um agente infeccioso se relacionando com o humano e, às vezes, com outros animais. Se a gente fosse procurar um ponto de expressão simbólico nessa relação, é sempre um desequilíbrio que há em algum momento na atuação do homem ou na relação com a mata, com o bicho, com o mosquitinho, para poder criar essa situação? Frequentemente você tem desequilíbrios que levam a isso. Então, por exemplo, na nossa realidade aqui, de novo para falar da nossa realidade, nós temos flebotomínios que transmitem leishmaniose, porque senão a gente não teria a doença aqui na nossa região. O que está levando a isso? Provavelmente nós estamos invadindo a área de mata, onde o mosquito vivia lá, tranquilamente, e aí o mosquito se urbaniza, ou seja, ele passa a viver dentro da cidade. Os próprios mosquitos que são mais frequentes hoje dentro das cidades, como é o caso do próprio Aedes aegypti, provavelmente ele era um mosquito de mata e nós começamos a desmatar, avança na mata, começa a ter transmissão da doença para o homem, que começa a penetrar na mata. Febre amarela é uma doença muito característica disso. A pessoa que não é vacinada entra em área de mata, lá tem o ciclo da doença, a doença acontece lá em macacos e tal. Aí o sujeito entra lá, pode pegar uma febre amarela. Você acredita que mesmo a AIDS, hoje, claro, que ela não é mais tratada como uma zoonose, mas se acredita que seja uma doença que tenha tido a sua origem em primatas na África, não é? E, através de vários processos, tenha sido transmitida ao homem.
Mas duas coisas estão acontecendo na nossa atualidade no mundo que são muito ligadas a isso. A primeira delas é isto, essa interferência no meio ambiente. Você pega a própria África, quer dizer, você tem hoje taxas de urbanização da África semelhantes às nossas aqui, acima de 80%, as pessoas todas vivendo em cidades, não é? Esses conglomerados urbanos são um problema. E a outra coisa é a facilidade de locomoção que as pessoas têm no mundo. Você tinha um monte de problema de doença no mundo, mas todos eles localizados. Aí o sujeito, como é que ele viajava? Ele tinha que pegar um navio. Tanto é que esse conceito de quarentena se usou muito na navegação marítima do passado. Enfim, era difícil transmitir uma doença. O sujeito pega hoje, ele adquire a doença na África hoje, não é? Aí ele pega um avião, viaja, por exemplo, aqui para a América, chega aqui na América, nem está manifestando a doença ainda está no período de incubação, a doença ainda vai se manifestar. Então, esta facilidade de contato entre as pessoas e a quantidade de pessoas que se locomove, isto também está na base das dificuldades que nós temos hoje de lidar com uma quantidade bastante grande de doenças. O fato de você ter essas transferências naturais e com grande facilidade de pessoas pelo mundo e saindo de um habitat nas condições menores ou mais favoráveis de resistência em relação a determinada infestação e vir para um outro ambiente facilita. A gente citou a Copa do Mundo, que está sendo bastante mencionada aqui, com a chegada, por exemplo, do chamado Zika vírus, né? O Zika que está dentro do vírus do mosquitinho. Por exemplo, então, o Zika vírus é um exemplo disso. A gente não tinha Zika vírus no Brasil. Não porque a gente não tivesse as condições para tê-lo, para ter o ciclo da doença. Porque a gente faltava nas condições a presença do próprio vírus. Então o vírus nunca tinha ocorrido aqui no nosso território. Aí você começa a receber pessoas que vêm de outras áreas do mundo e que portam o vírus, chega aqui, nós temos as condições, tem um mosquito, tem Aedes aegypti, tem gente suscetível, é aí que você começa, isso vai se multiplicando. Tanto é que várias epidemias de Zika foram descritas no mundo recentemente e tal. Quer dizer, houve uma expansão da doença em todo o mundo. E aí, Nelson, uma coisa muito curiosa que eu acho que é importante as pessoas compreenderem, cada doença desse tipo se comporta de uma maneira, até para as pessoas não temerem certas coisas. Vou dar o exemplo do ebola. Ebola, então, por isso que eu estou falando, pode também se transmitir, se disseminar desse jeito e tal. Tem um pavor de que o ebola chegue às nossas fronteiras aqui. Não é a mesma coisa. Eu vou explicar por quê. É mais fácil de você transmitir doenças que tenham menor gravidade e que durem mais tempo. Caso, por exemplo, de dengue. Dengue tem uma duração aí de 10 dias, mais ou menos. E o normal em dengue é a pessoa sobreviver, né? Então ela pode transmitir, ficar na condição de transmissor da doença durante muito tempo. Tem várias doenças crônicas que têm esse comportamento. Quando você pega uma doença muito grave e que ela mata o hospedeiro em grande proporção, e às vezes ligado a isso dura um espaço de tempo muito curto, a chance de disseminar a doença já é muito menor. Por quê? Porque você vai ter epidemias graves, mas localizadas. A disseminação é mais difícil, porque não dá tempo de disseminar. Peguei um raciocínio do leigo, que fica apavorado, e, enfim, tem que ficar preocupado mesmo, até para cuidar da sua vida como cidadão no dia a dia, mas o leigo não tem a abrangência da questão dos estudos, vocês lidam direto com isso, além do fato de ser médico e ser gestor. Mas peguei um parênteses aqui naquilo que a ciência chama de apoptose, né? Fala que é a morte da célula que gera vida constantemente nesse momento nosso aqui. E a gente lida com bilhões de bactérias o tempo inteiro, o corpo humano é com isso. Então, de um lado da questão da ciência, você fica se perguntando por que somos tão fortes do ponto de vista do sistema imunológico, ao mesmo tempo tão frágeis a esse tipo de relação. Porque o nosso sistema imunológico, Nelson, eu acho que a hipótese para isso é a seguinte: nós temos um sistema imunológico bastante forte mesmo,
Ao longo de milhares de anos, a raça humana foi entrando em contato com vários agentes infecciosos e foi adquirindo imunidades para isso, né? Sistemas de resistência, né? Até porque antes dos últimos 100 anos, aí, que é a era chamada microbiológica, onde nós tivemos a descoberta dos agentes infecciosos a partir do Pasteur e a descoberta de medicamentos para combatê-los, era meio que na sorte, quer dizer, o sujeito tinha um negócio, se ele não tivesse imunidade para aquilo, ele morria. Então, foram sobrevivendo os mais aptos, os que conseguiam dar conta disso, não é? Então, veja, a gente tem um conjunto de imunidades para um conjunto de problemas. Agora, por que a gente é frágil? Não é? Respondendo a sua pergunta, se a gente é tão forte. A gente é frágil porque, às vezes, a gente entra em contato com coisas que nós nunca tivemos contato. E aí o nosso sistema imunológico ainda não se preparou de maneira adequada para isso. A gente assistiu isso, por exemplo, aqui na América, não só no Brasil, na América toda, com o contato do branco com o índio, não é? Muitas populações indígenas foram dizimadas por doenças. O branco ia lá com sarampo, por exemplo, não é? Que era uma doença que o índio não tinha contato com essa doença, nunca tinha experimentado, todo mundo suscetível, todo mundo pegava sarampo e era uma doença grave e acabou com várias tribos, com gripe, com doenças que são comuns para nós. E que a gente comentou que contraditoriamente, mas nesse caso no sentido de confirmando a regra, o índio que na mata desenvolvido e resistente ao longo do tempo a doenças que se a gente fizer contato, mata. Exatamente. Malária, por exemplo. Muito fácil. Então quem vive na área lá que tem malária tem muito mais resistência à malária do que a gente que não vive mais em área que tem malária. Então, eu acho que a ideia central disso é assim, não é nem ser bastante resistente ou frágil, é ser adaptável, quer dizer, depende, e tem uma variabilidade, depende daquela condição que a gente vive e a gente vai montando sistemas, se adaptando em sistemas que garantam a nossa sobrevivência. Agora, não há dúvida de que, acho que nós temos todos uma certa perplexidade, é que nos últimos 100 anos nós fizemos uma transformação do mundo, não é? Que eu acho que os mecanismos de adaptação não conseguiram acompanhar tudo que a gente transformou no mundo nesse tempo. A gente está vendo aí problema com doença, problema com questões ambientais de desmatamento, de aumento da temperatura mundial. Quer dizer, a gente está se defrontando. Talvez a gente esteja acabando com o mundo, com o local em que a gente vive. Muitos acreditam nisso, inclusive. O conceito de transcendência nessa discussão, tanto do ponto de vista de pesquisa quanto de olhar isso de forma sistêmica, envolve o que exatamente, Fernando? A transcendência é uma ideia que a gente tem quando a gente vai analisar o quanto um fenômeno é grave do ponto de vista médico. A gente tem várias maneiras de fazer isso. Uma das maneiras, a maneira mais comum, é a gente analisar a mortalidade. Então, por exemplo, você pega uma doença, raiva. Quanto que raiva é grave? Raiva é gravíssimo, porque pegou raiva, morreu. Não existe sobrevida na raiva. Mata 100% de quem adquire raiva. Você pega, por exemplo, febre amarela, também mata um percentual alto, meningite. São doenças graves porque a mortalidade é elevada. Mas existe um outro conceito, que é um conceito ligado a quanto uma doença deixa de marca, deixa de impacto numa pessoa. Este é o conceito da transcendência. Para dar um exemplo aqui, que seria um exemplo que nem seria na área de doenças infecciosas. Uma pessoa que tem um acidente vascular cerebral, tem um derrame, por exemplo, não é? Se ela for uma pessoa jovem, ela é uma doença muito transcendente, porque essa pessoa pode ter isso com 40 anos de idade, sobreviver até os 80. As consequências que ela vai ter com isso vão durar 40 anos, não é? E a gente está falando muito de transcendência ultimamente por causa desta questão que a gente está vendo acontecer aí em relação ao Zika vírus e a relação dele com a microcefalia. Agora, quando chega nesse patamar, e aí vão se multiplicando casos em escala de dezenas e centenas, o alarmismo acaba ficando muito maior das pessoas. E a microcefalia que você já coloca no nosso bate-papo é a bola da vez, e tem outros tantos aqui ligados ao vírus. Do ponto de vista, de novo, sistêmico, de gestão sobre essa questão,
Como você vê o nosso estágio, para quem está em casa, lógico, não é querer também diminuir ou também fazer alarme, tragédia com ninguém, mas para colocar a questão no patamar devido do ponto de vista da ciência e de atuação. Veja, Nelson, é um problema grave, eu acho que é um problema grave, por causa vão nascer crianças, a partir desta relação que está comprovada, vão nascer crianças com a microcefalia, 90% das vezes. Claro que isso ainda vai ter que ser estudado, vai ter que acompanhar essas crianças para ver esta realidade, mas tudo leva a crer que são crianças que vão ter problema de deficiência, seja terão deficiência consequências cognitiva, neurológica, alguma consequência vai ter, talvez para o resto da vida delas. Então, por esta razão, é um fenômeno grave. Agora, o quanto que isto, qual é a magnitude disso? O quanto que uma pessoa, uma gestante adquirir Zika vírus, coloca ela em risco de ter este fenômeno, isto nós não sabemos. Isto vai ter que ser estudado para entender a magnitude do problema. Porque uma coisa é a gente achar assim, olha, é muito provável, se a gestante pegar o Zika vírus, é muito provável que ela vai ter problema. Isso é uma situação. A outra situação é dizer o seguinte, não, o Zika vírus pode levar a uma condição desse tipo, uma condição da microcefalia, mas ainda é um fenômeno raro. Para saber isso, nós temos que acompanhar e tentar entender a quantidade que teve de microcefalia em relação à quantidade que teve de gente contaminada com o Zika vírus, para estudar essas proporções, saber o quanto isto pode ser provável ou não. Nós estamos frente, acho que isso é uma coisa importante das pessoas compreenderem, porque as pessoas costumam achar, quem não é da área da saúde, não tem proximidade com isso, que nós temos solução, nós temos remédio para todas as coisas. Não é verdade. Não tem. A quantidade de coisa desconhecida com o que nós lidamos é muito grande. Zika vírus é um exemplo desse. O Brasil, e acho que nós conseguimos isso porque nós até temos uma capacidade no sistema de saúde que outros locais não têm. Outros locais que tiveram Zika vírus não detectaram nada disso. Provavelmente isso aconteceu lá também. E nós estamos tendo uma capacidade de detectar um problema e associá-lo a um outro problema e dizer, olha, isso aqui deve estar relacionado. Então, é uma capacidade científica bastante importante. Aliás, louvável, uma capacidade de identificação e rapidamente uma conexão com algo concreto. Exatamente. Então, nós estamos fazendo as descobertas desse problema. Não existe nada no mundo, nunca se conheceu, nunca se estudou, não tem literatura, ninguém sabe responder inúmeras das perguntas que estão aí. Quem vai responder essas perguntas provavelmente vai ser o Brasil. Então nós vamos ter uma importância, o país vai ter uma importância nestas descobertas científicas bastante grande, porque está à frente e está fazendo as identificações necessárias para isso. Então, agora, tem um monte de coisa que não está respondida. Uma delas é a magnitude. Quanto que isto traz de risco efetivo ou não. Agora, do ponto de vista de ser uma doença grave, o que a gente pode fazer para minimizar esse impacto, não tem jeito. O jeito de minimizar isso é controlando a proliferação do mosquito. Aí entra a questão, a gente volta na questão cultural, não tem jeito, mas o ser humano precisa ser sacudido, infelizmente, pelo lado que mais lhe dói, que é a questão da morte. A gente tem uma porquice urbana de comportamento das pessoas dentro de casa gigantesca e as pessoas ficam minimizando o efeito de correr, querendo ter resposta para tudo do poder público, transferindo responsabilidades, inclusive de questões comportamentais. Não é nenhuma filosofia aqui de ficar batendo nisso, mas a pocinha de água parada é uma piscina. Exatamente, para o mosquito. Acabou. Se não resolver isso, e a porquice do lixo dentro de casa, de como coloca. As pessoas estão brigando com maritaca, a gente conversou sobre isso aqui, eu fiz uma matéria no jornal e o pessoal que gosta muito da área de ambiental falou, olha, não tem jeito, a gente ensinou o bicho que ele pode, no saquinho de lixo do lado de casa, frequentemente, todo dia, com a bicada, se alimentar. Por que ele vai para a mata? Ele vai ficar na tua casa. Exatamente. Comportamento. São coisas que a gente produz. E veja, e reforçando isso, Nelson,
Isto não é uma maneira de falar, porque frequentemente as pessoas dizem assim, mas eu inclusive já vivi situações assim. Mas agora você vai dizer que a culpa é das pessoas? Não, eu não estou dizendo, eu não estou querendo identificar culpados, até porque eu acho que isso não adianta nada. Não se trata de identificar de quem é a culpa. Agora, eu posso trazer aqui dados técnicos e dados científicos. Os nossos dados de levantamento de infestação mostram o seguinte: 80% dos criadouros que nós encontramos estão dentro das casas. Dentro das casas. Dentro das casas. E aí, não existe exército público que dê conta de cuidar da casa das pessoas. Não tem como transferir. Isso não é uma questão de minimizar nada aqui, mas se o cara não tem no ralo da casa dele, quem cuida é ele. Se ele não, uma vez por semana, não fizer o serviço dele, é uma pequena pocinha d'água e não adianta, criadouro. Não tem o que fazer. E aí, o que a gente pode é dizer assim, olha, você tem que olhar também em lugares que talvez você não pense, porque a gente já falou do pratinho que acumula água embaixo da planta, se bem que a gente tem muita gente que a gente ainda acha nesses locais, né? Residências que até estão relativamente limpas e Sim. tal, e aí, mas a pessoa gosta de planta, aí tem lá, não quer sujar o chão, põe lá o pratinho, aí junta a água, tem mosquito. Então, desde esses locais que a gente está batendo, até lugares mais inusitados. Então, aquele vaso sanitário que o sujeito tem no medícula, lá no fundo da casa, não é? E aí passa um tempão sem usar lá a edícula, não dá descarga naquele vaso. Bom, se não der descarga no vaso, o Aedes, ele vai lá e vai depositar o ovo e dali vai nascer um mosquito. Quanto que demora esse ciclo? Demora uma semana. Uma semana. Uma semana é o suficiente. Uma semana é o suficiente para ele botar o ovo e sair um mosquito novo. Então, se ele passou uma semana sem dar descarga lá, passou uma semana sem limpar o ralo, passou uma semana sem verificar a calha, pronto. É suficiente para que isso aconteça e a gente tenha a proliferação do mosquito. Nós estamos tendo problemas. Parece que o mundo que eu digo aqui na nossa realidade, aqui no Brasil, parece que os problemas de falta d'água que a gente tem se defrontado, tem sido um problema frequente, parece que tem relação com proliferação de Aedes, porque as pessoas começam a acumular água em casa. Engraçado como um comportamento ou a mudança dele interfere em outro. De várias maneiras, aí junta Aedes lá e tal. Então, precisa ficar vigilante, precisa prestar atenção nisso, porque se não prestar atenção... Porque é assim, né? Nós seres humanos, aí estou falando de todos nós temos a tendência a nos acostumarmos com as coisas. Então, você passa do lado de uma coisa, se aquilo vai ficando uma rotina, você começa a achar aquilo normal, que aquilo não tem nada de extraordinário. Né? Então, a gente tem que alertar, olha, isso não é extraordinário, você tem que olhar mesmo, não tem larva aqui não, será que não tem? E parece insistência, mas às vezes, até no fenômeno da comunicação aqui, o conceito básico, água limpa parada. Parada, exatamente. Parada, tomar cuidado com isso. Parece repetição, mas é necessário. Água limpa, parada. São essas duas combinações em pequenas poças. A gente estava até comentando aqui antes, né? Antes do programa começar. Você tem uma piscina lá. Aí o indivíduo fala assim, não, vou cobrir a piscina. Que é uma medida importante, pode ajudar. Aí ele cobre a piscina, fica aquela barriga assim no plástico em cima da piscina, junta a água, bom, ali em uma semana vai lá, Aedes, vira criadouro. Então, qualquer lugar, a gente precisa ser criativo e pensar em coisas que possa ter em casa, que possam juntar água, são suficientes para criar mosquito. Enquanto o homem não se recicla das suas questões do dia a dia, do ponto de vista das pesquisas, da ciência, está em contato com secretários municipais, enfim, isso é uma questão nacional evidente. O papel da pesquisa do transgênico aí talvez seja a linha mais... de melhor aposta nesse momento? Existe uma linha tentando criar mosquitos modificados, né, geneticamente, e que eles não teriam a capacidade de transmitir o vírus da dengue, e provavelmente não teriam a capacidade de transmitir outros vírus também. Esta é uma possibilidade. A ciência está vendo com certo ceticismo essa possibilidade, mas veja, já está sendo testada ainda. Acho que
é muito preliminar para a gente apostar ou deixar de apostar em alternativas assim. A dúvida que a ciência tem é o seguinte: por que na natureza teria maior viabilidade de sobrevivência o mosquito transgênico? Então eles acham o seguinte: é possível que o mosquito transgênico tenha menos viabilidade de sobrevivência e rapidamente você repovoe com um mosquito selvagem, que tem capacidade de transmissão. Então, para que isso funcione, você teria que jogar mosquito no ambiente o tempo todo. Repetidamente. E aí tem muita dúvida da viabilidade em se fazer isso. Tem lugar que está estudando isso. Tem um estudo agora na cidade de Piracicaba, que está fazendo uma pesquisa para ver o quanto reduz de transmissão de dengue lá. Agora, existe uma outra linha, os pesquisadores parecem acreditar mais nesta linha, que também é uma linha de manipulação, aí não é manipulação genética, mas é uma manipulação biológica. Você infecta o mosquito com uma bactéria que retira a ação dessa bactéria no organismo do mosquito, retira do mosquito a capacidade de multiplicação, torna o mosquito estéril. Chama Wolbachia, a bactéria que está se estudando. E o mosquito tem uma capacidade de infectar outros mosquitos. Então você infectaria um lote de mosquitos e soltaria na natureza. Esses mosquitos vão infectar outros, Aedes aegypti, e aí você vai tendo uma redução da capacidade, então, de multiplicação. Também é uma outra linha. Mas o que se acredita é o seguinte, que os mosquitos também vão se adaptar a essas coisas. Cada coisa que a gente faz... Aliás, é importante falar de veneno aqui, porque as pessoas acham que... Pô, então por que não mata tudo com veneno, né? E a ideia das pulverizações, eu fiz uma matéria recente, mas frequentemente o secretário certamente já foi cobrado um monte de vezes. Por que o prefeito não retoma a questão dos venenos? Essa é uma boa oportunidade para explicar a eficácia disso. Porque, claro, veja, a pergunta é bastante pertinente. Sim. E se fosse possível, é claro que a gente jogaria veneno. Se fosse fácil assim, a gente colocaria veneno aí e mataria os mosquitos. O problema é que o mosquito fica resistente ao veneno. Nós estamos usando agora organoclorado, Malathion, é a última linha de veneno. Se o mosquito ficar resistente a isso, não vai ter mais nada. Vai intoxicar todo mundo e ele vai ficar mais forte. Ele fica mais forte, ele vai ficando mais forte. Então, é por essa razão que a gente não usa a mão larga, né? E para se descobrir veneno novo, demora mais tempo do que o tempo para o mosquito se adaptar ao veneno. Então, o mosquito ganha a corrida. E o outro efeito do componente emocional, aí você que está em casa, compartilhar com a gente do bate-papo aqui, vamos ser sinceros, quando vai lá os caras com a máscara e passou o veneno, você se sente protegido. Não dá uma tem sensação nada de segurança. A ver uma coisa com a outra. Que é falsa, mas dá uma sensação de segurança. Fernando, só não repetir aqui, são 4 até esse momento os vírus que estão relacionados ao Aedes aegypti na escala aqui, aliás, tem um nome bonito, né? Chikungunya. O Zika, que está ligado à microencefalia, os que a gente já conhecia. Nós sabíamos até... Ele é um belíssimo transportador no sentido... transportador, né? Exatamente. O bicho tem multifaceta. Multifaceta. Versátil, né? Versátil. Um mosquito multiuso aí para a natureza. A gente sabia bastante bem da transmissão de febre amarela, então vírus de febre amarela pelo Aedes aegypti e vírus de dengue, né? E mais recentemente a gente detectou no Brasil, a gente já sabia que ele podia transmitir esses vírus em estudos em outros locais do mundo, vírus chikungunya, que dá uma doença cujo quadro clínico inicialmente é parecido com dengue, dá febre, mas diferente de dengue, que dá dor muscular principalmente, chikungunya dá mais dor articular, pode inclusive dar uma inflamação nas articulações e dura mais tempo. Dengue, depois de 10 dias, a pessoa superou o problema, não tem mais nada. Chikungunya pode durar muitos meses, às vezes anos, os sintomas decorrentes do vírus. Então, chikungunya e Zika vírus agora, que se acreditava o seguinte, que Zika vírus dava uma doença super leve, muito mais leve do que dengue e tal.
grande parte dos casos, esse é um problema sério, grande parte dos casos assintomático. Você acredita que 80% dos casos a pessoa não tem sintoma nenhum. Não percebeu. Não percebeu. Não sentiu. Não sentiu, exatamente. Então, hoje nós temos esses vírus conhecidos. Eu acredito que isto vai nos mostrar no futuro que tem mais vírus que podem ser transmitidos que nós desconhecemos. Ou por não conhecer que o Aedes possa transmiti-los, ou por não conhecer o próprio vírus. Isso é como doença transmitida pelo sangue, Nelson. É uma coisa também semelhante a isso. Nós sabíamos de um pouquinho, algumas poucas doenças que podiam ser transmitidas pelo sangue. Essa lista aumenta dia a dia, né? Esta é uma das razões pelas quais a gente hoje é tão parcimonioso, tão cauteloso para transfundir sangue nas pessoas. É porque a gente não sabe no futuro que doenças poderão ser transmitidas dentro do universo desconhecido que nós temos. As pessoas acham que nós temos um domínio da ciência já, que a gente conhece tudo, mas eu posso afirmar que o espaço do desconhecido ainda é muito maior do que o espaço do conhecido. Tão grande quanto a questão do espaço sideral aqui, né? Não é nenhum exagero da menção. Fernando, muito obrigado por você ter vindo explorar essas questões dos conhecimentos para a gente transmitir informação para as pessoas. Lógico que não era um programa para a gente ficar conversando sobre a necessária questão do comportamento das pessoas no dia a dia, mas que fique claro, a gente está chovendo muito neste momento aqui, resolve uma demanda e não vai ter serviço público de saúde, nem privado, que dê conta dessa brutal demanda na nossa preocupação na nossa cidade com aquelas escalas de vetores, né? Vamos ficar contando o índice aqui estatístico. E é um prazer, viu, Nelson, aqui atender o seu convite, participar aqui na TV Câmara, pelo seguinte, da gente conseguir compreender melhor e contribuir numa melhor compreensão do mundo que a gente vive. Eu acho que a gente tem enfrentado, o mundo da gente tem enfrentado inúmeros problemas. Na área da saúde é uma das áreas que a gente enfrenta um monte de problema. E a gente conseguir compreender esses problemas é um grande espaço que a gente caminha para solucioná-los, porque sem entendê-los aí é que nós não vamos solucioná-los mesmo, né? Então, para a compreensão do mundo que a gente está vivendo, acho que é importante, foi um prazer estar aqui. Muito obrigado, cuidar do lixo da frente da sua casa e fazer semanalmente a rotina permanente, assim, na repetição mesmo, dos ralos, das pocinhas d'água e da piscina, caso você faça a cobertura, não deixar ela ficar acumulada lá. Vamos em frente, até o nosso próximo problema, infelizmente.